E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A questão pede que você determine o domínio de cada uma das funções reais aí apresentadas, né? Quando uma questão pede a você o domínio, ou se você precisa descobrir esse domínio para alguma outra coisa, você tem que ver, tem que observar nas funções se existem, se a variável está presente no denominador e também se a variável está presente em alguma sentença que tenha raiz de índice par. São esses itens que você tem que observar, tudo bem? Então repara aqui, ó, na letra A. Na letra A a gente tem as duas condições presentes. A gente tem aqui a variável x presente, ela aparece numa raiz de índice par, numa raiz quadrada, e aparece também no denominador, tudo bem? Bom, se a gente está tratando de funções reais, a gente tem que garantir que qualquer expressão que esteja dentro de uma raiz de índice par seja positiva, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que garantir aqui, ó, é que nessa raiz o valor de x jogado ali dentro tem que ser maior ou igual a zero. Afinal, se estamos nos reais, a gente não consegue tirar raiz de número negativo, tudo bem? Então o primeiro item, primeira parte do domínio é x maior ou igual a zero. Acontece que o x também aparece no denominador. Então aquela expressão que está ali embaixo no denominador nunca pode ser zero. Não existe fração com denominador zero. Então a segunda coisa que a gente tem que garantir é que o denominador 3x menos 2 seja diferente de zero, portanto, x diferente de 2/3, né? Passo 2 para lá, enfim. A gente tem que garantir as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que garantir que o x seja maior ou igual a zero e seja diferente de 2/3. Esses valores de x que a gente pode usar, que não dão problema na conta, são os valores que formam o conjunto domínio, tá? Então o domínio da função f é o conjunto dos reais positivos, né? Reais não negativos, exceto o próprio 3/2, ele tem que ficar de fora. Esse é o domínio da função f. R mais menos o 3/2, tá? Agora dá uma olhada na letra B. Na letra B, a gente tem ali a expressão no numerador da fração 5x. Aquilo ali não tem problema nenhum. Não tem raiz de índice par, também não é do denominador que estamos falando, então dali não vem nenhuma restrição para o domínio, tá? Já no denominador, a gente tem uma raiz de índice ímpar. Raiz de índice ímpar, tudo bem o número ser positivo ou negativo. Não há problema nenhum. Raiz de índice 3, raiz de índice ímpar, raiz cúbica nesse caso, existe tanto de números negativos quanto de números positivos, quaisquer que sejam eles, tá? Também tem do zero. Só que o zero não pode ser utilizado aqui, por quê? Porque a raiz cúbica de zero é zero. Então, já que o x aparece no denominador, ainda que ele esteja dentro de uma raiz cúbica, ele aqui, nesse caso, não pode ter valor zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Portanto, o domínio dessa função g é qualquer número real, exceto zero, ou seja, R asterisco, tá? O asterisco, lembrem-se, retira o zero da jogada, tá? E por fim, no item C, você tem também uma fração. No numerador dela, valor 2, não tem nem x, não tem o que pensar. Já no denominador, raiz quadrada e dentro dessa raiz uma expressão com x. Então repara, temos uma raiz quadrada. O conteúdo dela não pode ser negativo. Portanto, 2x menos 1, o conteúdo dela tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Até poderia ser zero, porque afinal de contas raiz de zero existe. O problema é que está no denominador. Então 2, além de ser 2x menos 1 maior ou igual a zero, que poderia até ser, né? Tem que ser, na verdade, somente maior que zero, porque na prática zero não pode ser. Portanto, 2x menos 1 maior do que zero, x maior do que o meio. O domínio da função h é o conjunto dos reais inteiro, exceto o valor meio, que é o valor que nos dá problema quando jogado ali na conta. Tudo bem? Valeu, pessoal. Um abração. Bons estudos.